Bom dia, Paz do Senhor. Estou aqui para trazer uma breve reflexão em Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 15. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele traz uma advertência à igreja em Éfeso, a igreja que revela a igreja como o corpo de Cristo. O versículo 15, ele inicia dizendo assim: tenham cuidado. É uma advertência de Paulo. Mas com cuidado com que? Ele vai dizer: com a maneira como vocês vivem. O apóstolo Paulo está dizendo que precisamos ter cuidado no nosso caminhar, na nossa trajetória, no nosso caminho. Tomem cuidado com a maneira como vocês vivem. E ele vai trazer à igreja dar um exemplo de como devemos não proceder e de como devemos proceder. Ele vai dizer assim: que vocês não sejam como os insensatos. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que delira. É uma pessoa que não vive dentro do seu juízo perfeito. É uma pessoa que não anda com sensatez. O apóstolo Paulo adverte isto: cuidado com a maneira que vocês vivem. Não vivam como um insensato, como aquele que delira. Aí ele vai dizer: mas vocês precisam andar como sábios. O que uma pessoa sábia procede? Como uma pessoa sábia caminha? Como uma pessoa sábia vive? O apóstolo Paulo vai dizer assim: que uma pessoa sábia, ela aproveita, diz ele no texto, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E eu quero fazer uma pergunta para mim e para você nesta manhã. Quais são as oportunidades que o Senhor tem te dado? Quais são as oportunidades que você tem recebido dos céus? Então, nessa manhã, esse texto diz: muito cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam insensatos, mas sejam sábios. E uma pessoa sábia, ela aproveita ao máximo cada oportunidade. Não desperdice a oportunidade que passa, porque água de rio que passa, ela não volta. Então não desperdice as oportunidades que o Senhor Jesus tem te dado. Abrace ela, agarre as oportunidades. Não deixe de falar das oportunidades que é Cristo para mudar qualquer situação. A alegria em Cristo, o prazer que há em Cristo, a obra salvadora de Cristo, a luz do Evangelho. Aproveite ao máximo cada oportunidade. E ele vai dizer assim: por quê? Porque os dias são maus. Os dias que estamos passando é dia terríveis. São dias terríveis. São dias de angústias. São dias de tristeza. São dias de amargura. Estamos vivendo o período das 7 dores que antecedem a dor mais forte de parto, para que o filho venha a nascer, que é a volta de Cristo. Então aproveite todas as oportunidades no máximo, diz Paulo. Mas ele diz mais: portanto, não sejam insensatos, não sejam delirantes. Ele vai dizer: mas procurem
compreender qual é a vontade do Senhor. Compreenda qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Compreenda qual é a vontade do Senhor para a tua família. Compreenda qual é a vontade do Senhor para o teu ministério. Compreenda qual é a vontade do Senhor para toda a tua vida. A vontade do Senhor é boa. A vontade do Senhor é excelente. A vontade do Senhor é o melhor para nós. Então, o que o apóstolo Paulo diz: procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por que precisamos compreender qual é a vontade do Senhor? Para que possamos nos encaixar naquilo que o Senhor tem para nós. Para que possamos nos encaixar na vontade do Senhor para nossas vidas. Aí o apóstolo Paulo diz mais: como vive um insensatez, um insensato? Como se vive na insensatez? Aí ele vai fazer uma analogia. Ele vai dizer assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. O insensato, ele delira. Assim como chega ao ponto de quem bebe vinho, chega a delirar. Aquele que é insensato, ele vive uma vida de delírios. Mas não devemos nos embriagar com vinho, que leva à libertinagem. E Paulo diz: precisamos fazer algo mais excelente, muito mais excelente, muito mais produtivo, muito mais edificante. Qual? Diz: mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Precisamos tomar a iniciativa quando nós vamos encher um balde com água para lavar um terraço ou qualquer outro pavimento da casa. Quando nós ligamos a torneira e deixamos o balde lá, às vezes acontece de nós nos esquecermos daquele balde ali. E quando a gente chega, a gente é surpreendido com aquele balde transbordando de água. É isso que Paulo quer dizer. Precisamos abrir a torneira do Espírito Santo e nos transbordar do Espírito da verdade, do Espírito de Cristo. Não vivamos como um insensato, porque o insensato delira, porque o insensato ele se enche, ele se transborda do vinho e vive em libertinagem. Nós não. A boa vontade de Cristo, o propósito de Cristo, nos leva a ter um foco, um objetivo, que é enchermos do Espírito Santo. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós nos enchemos de Deus. E como nós nos enchemos de Deus? Nos alimentando mais da palavra, tendo mais comunhão com Cristo, em sintonia daquilo que Deus tem proposto para a igreja. E Paulo vai mais além. Ele diz assim: quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós tomamos algumas atitudes e precisamos tomar uma atitude. Deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Louvando de coração ao Senhor. Louvando de toda a alma, de todos os sentimentos. Louvamos a Deus por aquilo que Ele proporciona em nossas vidas. O que Deus tem proporcionado em nossas vidas? A salvação eterna. O que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas? Santificação a cada dia. O que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas? Paz com Deus.
O que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas? A educação através do nosso educando, o Espírito Santo de Deus. E diz mais o apóstolo Paulo que devemos dar graças constantemente a Deus Pai. Paulo está dizendo, precisamos ter gratidão a Deus. Mesmo nos momentos de escassez, precisamos dar graças a Deus. Mesmo nos momentos difíceis, precisamos ser gratos a Deus. Dando graças constantemente. O que Paulo está dizendo? Não é só dar graças quando há fartura. Não é só dar graças quando o bolso está cheio de dinheiro. Não é só dar graças quando a vida sentimental vai bem. Não é só dar graças quando a vida financeira vai bem. Não é só dar graças quando a vida ministerial vai bem. Não é só dar graças quando a vida profissional vai bem, mas dar graças a todo tempo, constantemente, quando a enfermidade vem, quando a escassez vem, quando as pedradas vêm, quando as perseguições vêm, quando as humilhações vêm, quando as decepções vêm. Diz o texto, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Precisamos dar graças a Deus em tudo. Em tudo, é isso que Paulo está dizendo. E ele vai mais além. Vírgula, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos dar graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito é Cristo. O propósito é a comunhão com Cristo, é a comunhão com o Espírito Santo e a comunhão com Deus Pai. Por isso precisamos constantemente dar graças, porque nós temos essa unidade, temos essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E para encerrar, o apóstolo Paulo diz no versículo de número 21, sujeitem-se uns aos outros. Se sujeitar aos outros é ter no coração aquilo que muitas das vezes não quer que nós façamos para o bem comum da comunidade que é a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Sujeitem-se uns aos outros. Porque o foco, a finalidade é o corpo de Cristo. Aí ele vai encerrar dizendo assim, por temor a Cristo. Você precisa se sujeitar ao outro por temor a Cristo, para o bem comum da igreja, da comunidade. Quero deixar essa palavra nessa manhã para a sua meditação, para a minha meditação, para a nossa meditação. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que Deus nos abençoe, que Deus venha proporcionar em nossas vidas graça, sabedoria e muito louvor e adoração a Ele que Ele merece, Jesus de Nazaré.